Desde o início da história humana, o céu sempre fascinou a nossa civilização. Afinal, tudo parece grandioso e misterioso quando acontece acima de nossas cabeças. Fenômenos ditos anormais acontecem o tempo todo e por muito tempo associamos a explicação exageradamente a coisas fantasiosas. Na era da ciência, no entanto, isso mudou consideravelmente quando conseguimos chegar a explicações perfeitamente racionais. Agora imagine você observando uma nuvem qualquer, quando movimentos estranhos começam a aparecer por ali. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu em alguns registros feitos de nuvens comuns no céu. No vídeo de hoje vamos entender o que foi esses movimentos estranhos capturados em vídeo. Antes do vídeo prosseguir, um recado muito rápido. Eu sei que muita gente nova chega aqui no canal o tempo todo. E você que está acompanhando aí do outro lado, eu vou fazer um pedido muito especial. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, desce a tela, aperta o botão inscrever-se aí embaixo e ajude o nosso projeto aqui a chegar a 1 milhão de inscritos no YouTube. Quando chegarmos nessa marca, vamos fazer mais um lançamento rumo à fronteira com o espaço, enviando câmeras para registrar a Terra lá de cima. Então, conto com essa ajuda de vocês. Bora pro vídeo. As nuvens parecem leves e simples quando vistas do solo, mas são estruturas complexas formadas por bilhões de minúsculas gotículas de água ou cristais de gelo suspensos na atmosfera. Exatamente, não é exatamente vapor de água, como muitos imaginam. Tudo começa quando a água dos oceanos, rios, lagos e até das plantas evapora devido ao calor do sol. Esse vapor sobe como ar quente e, à medida que alcança altitudes maiores, encontra temperaturas mais baixas. Quando o ar já não consegue manter toda aquela umidade na forma de vapor, que é invisível a olho nu, ocorre a condensação, dando origem às gotículas que formam as nuvens. Para que essa condensação ocorra, o vapor de água precisa de microsuperfícies para aderir. Essas microsuperfícies são conhecidas como núcleos de condensação e podem ser qualquer coisa: poeira, partículas de poluição, sal e tudo mais. Em torno dessas partículas, as nuvens então começam a crescer com bilhões de moléculas se aglutinando. Algumas nuvens permanecem baixas e compostas quase inteiramente por gotículas de água líquida, enquanto outras se desenvolvem a grandes altitudes, onde as temperaturas estão muito abaixo de zero. Nessas regiões elevadas, é comum que as nuvens sejam formadas principalmente por cristais de gelo. Nuvens como cirros, por exemplo, podem estar a mais de 10 km de altitude e são responsáveis por diversos fenômenos ópticos impressionantes, graças à forma como seus cristais de gelo refletem e refratam a luz do Sol. Já nuvens de tempestade, conhecidas como cumulonimbus, representam um ambiente muito mais dinâmico. Elas podem ultrapassar 15 km de altura e apresentam intensas correntes de ar ascendentes e descendentes. Dentro delas, gotículas de água, granizo e cristais de gelo no geral colidem constantemente, enquanto são transportados para cima e para baixo pelas fortes correntes de ar, criando um lugar onde não falta movimento. Essas colisões entre partículas de diferentes tamanhos e estados físicos são fundamentais para a geração de cargas elétricas. Durante o processo, ocorre uma separação de cargas. Normalmente, os cristais de gelo menores adquirem carga positiva e são levados para o topo da nuvem pelas correntes ascendentes, enquanto partículas maiores, como granizo, tendem a ficar com carga negativa e permanecem em regiões mais baixas da nuvem. Esse processo cria uma enorme diferença de potencial elétrico entre diferentes partes da tempestade. À medida que essa separação de cargas aumenta, o campo elétrico dentro da nuvem começa a ficar cada vez mais intenso, muitas vezes ultrapassando milhares ou milhões de volts. E é justamente ali onde surgem os relâmpagos, por exemplo. Mas como é invisível aos nossos olhos, parece que nada está acontecendo, mas dentro da nuvem é um lugar extremamente movimentado. E dentre os fenômenos raros que podem acontecer dentro de uma nuvem de tempestade está o Crow Flash, ou, em tradução direta, flash de coroa. Em alguns registros, tudo parece absolutamente normal.
O céu permanece tranquilo, as nuvens mantêm sua aparência delicada e nada indica que algo diferente está prestes a acontecer. Mas de repente, uma pequena região da nuvem começa a se mover de maneira incomum, como se uma força invisível estivesse agitando apenas aquela região do céu. O movimento é tão rápido que, se você desviar o olhar por um instante, pode simplesmente não perceber. Em alguns vídeos, a impressão é ainda mais surpreendente. Partes da nuvem parecem ondular, se contrair e mudar de forma em questão de segundos, produzindo um efeito que lembra um tecido sendo sacudido pelo vento, ou até mesmo algo vivo se movimentando entre os cristais de gelo. Como essas mudanças acontecem de forma extremamente rápida, elas chamam a atenção de quem presencia o fenômeno pela primeira vez. Há também situações em que o movimento ocorre de forma intermitente. A nuvem permanece imóvel por alguns instantes e logo em seguida apresenta uma sequência de oscilações repentinas, como pequenos pulsos que alteram seu brilho e sua aparência. Mas afinal, o que é isso? A resposta é mais interessante do que parece. Em nuvens compostas por cristais de gelo, especialmente em grandes altitudes, o campo elétrico pode alterar rapidamente a orientação de pequenos cristais de gelo. Como eles refletem a luz do Sol de maneiras diferentes conforme giram, certas regiões da nuvem parecem ondular, pulsar ou se mover rapidamente. É justamente esse comportamento incomum que está por trás dos fenômenos raros, como é o caso do Crown Flash, que muitas vezes surpreende observadores e acabam sendo confundidos com eventos misteriosos e até sobrenaturais. Apesar da aparência incomum, o fenômeno não produz luz própria. O que vemos é a luz do Sol sendo refletida e refratada por milhões de minúsculos cristais de gelo presentes nas partes mais altas da nuvem. Esses cristais funcionam como pequenos espelhos suspensos na atmosfera, e dependendo de como são orientados, eles direcionam a luz para diferentes pontos, tornando o brilho visível apenas para observadores que estejam no ângulo correto na superfície. O aspecto mais curioso é que esses cristais de gelo podem mudar de orientação em questão de segundos. Afinal, os campos elétricos são extremamente fortes, capazes de influenciar o alinhamento dessas partículas microscópicas. Sempre que o campo elétrico sofre alterações, seja pelo deslocamento das cargas dentro da nuvem ou pela ocorrência de descargas elétricas, como raios, os cristais se reorganizam rapidamente. Como consequência, a luz refletida também muda de direção quase de forma instantânea. É justamente essa mudança contínua no alinhamento dos cristais que faz o flash de coroa parecer tão vivo. Os feixes luminosos podem surgir, desaparecer, mudar de direção ou formar desenhos complexos em apenas alguns segundos. Pois é, mais uma vez, nada de alienígena, sobrenatural ou algo muito extraordinário. Apenas a física fazendo seu papel. Mas eu quero saber de você aí do outro lado. Você já conseguiu ver algo assim? Deixa seu relato aqui nos comentários. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!